Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco, a gente vai começar a falar da população brasileira. Mas para a gente falar da população brasileira, antes de tudo, a gente tem que entender que a população brasileira ela é de uma grande diversidade. Quer dizer, ela é composta, né, por diferentes etnias. Por exemplo, se a gente fala do povo alemão, você já imagina um alemão. Quando eu falo do mexicano, você já imagina um mexicano. Quando a gente fala de um brasileiro, é difícil você imaginar o brasileiro, fisicamente falando. Por quê? Porque a nossa composição étnica é muito diversa, tá? Desde a chegada dos europeus aqui, que começa a miscigenação com o indígena, até todas as ondas migratórias que nós tivemos. No Brasil, por exemplo, é a maior colônia japonesa do mundo, é a maior colônia italiana do mundo, é, se eu não me engano, também a maior colônia árabe do mundo. Então a gente vai ver que fora, né, o povo nativo do Brasil, que a gente chama de indígena, né, que é o povo nativo brasileiro, nós tivemos a contribuição de diversos outros povos. Então, quando a gente imagina um povo de um determinado país e a gente consegue perceber na nossa imaginação, né, ele fisicamente só de falar daquele país, para o Brasil isso é muito difícil. Se cada um de nós for olhar a nossa árvore genealógica, for olhar os nossos antepassados, nós vamos poder observar que nós temos composições na nossa própria família muito diversas, muito diferentes. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que saber sobre a população brasileira é que vários povos contribuíram para a formação dessa população. Então, isso também nos traz uma cultura extremamente diversificada, porque cada região do Brasil, cada estado do Brasil acabou sendo influenciado por uma etnia mais do que a outra. Então, isso foi fazendo com que nós tivéssemos essa diversidade toda, tanto étnica quanto cultural. Se eu for falar, por exemplo, do sul do Brasil, eu vou ter, por exemplo, uma minoria negra no sul do Brasil. Tem pouco, quando eu for pegar as etnias do sul, eu vou ter a maioria do sul do Brasil na etnia que a gente qualifica de branca, né, que é o caucasiano, o nome técnico que seria. Por quê? Porque os europeus eles preferiram ir para o sul do Brasil quando migraram para cá, porque o clima era um clima mais parecido com o clima europeu. Então eles buscaram um clima parecido com a terra de origem deles, concentrando-se mais no sul do Brasil, por exemplo. Quando eu falo no Nordeste brasileiro, que já tem uma porcentagem de negros maior, por quê? Quando a gente falou do Brasil e a gente falou das fases da economia brasileira, a gente teve a fase do pau-brasil primeiro e logo depois a da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela usou a mão de obra do negro escravizado da África. Então, se lá no Nordeste foi o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, automaticamente lá foi usada muita mão de obra escrava do negro africano, fazendo com que essa etnia acabasse estando muito mais presente no Nordeste do que no Sul do Brasil, por exemplo. Então, essa composição étnica do Brasil e essas características diferentes que a gente vê do povo brasileiro tem muito a ver com os diferentes povos que colonizaram cada estado, cada região. Falando individualmente de cada etnia, nós podemos começar falando com os nativos brasileiros, os povos indígenas, tá? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam mais de 890 mil indígenas que pertenciam a mais de 300 etnias diferentes. O indígena, gente, ele não é um povo só, tá? São vários povos de características, tradições e organizações diferentes. Como eu falei ainda agora, mais de 300 etnias existiam aqui no Brasil. Todo o território brasileiro era ocupado por indígenas.
Como o europeu começou a ocupar no litoral, os povos indígenas, fugindo dos europeus, que muitas vezes queriam escravizá-los, foram indo para o interior. E hoje a gente vê que a maior concentração de povos indígenas no Brasil é na região norte, que foi a última região a ser ocupada pelos imigrantes. A maioria dos povos indígenas se concentra não só, né, na região norte, mas mais especificamente nas reservas indígenas. Foram determinadas algumas regiões do Brasil, algumas áreas do Brasil, em que essas regiões elas são para preservação da cultura e do modo de vida indígena. Então, nessas reservas indígenas, por exemplo, não é possível ter nenhuma exploração econômica que não seja, tá, feita pelos nativos daquela região. Outro povo que contribuiu muito na formação do povo brasileiro são os povos africanos. Olha que a gente não usa no singular povo indígena, povo africano. São povos africanos, tá? Mais de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para trabalhar como escravos nas fazendas de cana, nas fazendas de café e até no meio urbano, tá? Nas minas de ouro, na região de Minas Gerais e Goiás, tudo foi utilizado a mão de obra, né, escrava do povo africano. E eles eram apresados em diversas regiões da África, então eram povos diferentes, com características físicas e culturais diferentes. E quando eles vinham para o Brasil, para evitar que eles se revoltassem, os portugueses misturavam esses povos de culturas diferentes, línguas diferentes, e depois eles vendiam eles por todo o território brasileiro. Então, quando ele chegava no Brasil, ele era preso, colocado na senzala para trabalhar, ele não, na maioria das vezes, eles não sabiam nem falar a mesma língua, aquele pessoal que estava dentro da senzala preso, porque eles vinham de lugares diferentes da África. Até eles conseguirem se comunicar, que eles conseguissem até tentar se organizar de alguma forma, eles já estavam presos há muito tempo. Então, era um método usado para evitar rebeliões entre os povos africanos aprisionados. Mas isso não impediu que muitos deles fugissem, né, do trabalho escravo e se refugiassem. E algumas, como se fossem pequenas cidades, aldeias, né? É mais para uma aldeia. Foram sendo formadas, que são as comunidades quilombolas. Essas comunidades quilombolas, elas abrigavam esses escravos fugitivos, tá? E nelas acabou se fortalecendo as características, né? A cultura dos povos africanos, eles preservavam a cultura dos povos de origem. Mesmo entre os africanos que viviam escravizados no Brasil, houve um movimento muito grande de parte deles de tentar manter a sua cultura, tanto na questão alimentar quanto na questão religiosa, que a gente vê o chamado sincretismo religioso, como até na questão das festas e tradições que eles tinham. Hoje, né, a gente pega muita coisa do nosso dia a dia que nós usamos normalmente, que vem da cultura africana, músicas que a gente ouve, ritmos, né? Tudo teve uma grande influência do povo africano. Outra etnia que contribuiu na formação do povo brasileiro são os imigrantes. No caso, o que eu vou falar aqui a princípio são os imigrantes europeus, que foram os que vieram primeiro para o Brasil, portugueses, espanhóis e italianos na sua grande maioria, tá? Eles vieram para o Brasil muitas vezes fugindo dos seus países de origem por questões de guerra, por questões de falta de terras, por problemas sociais, religiosos, perseguições religiosas, e eles viam, não só no Brasil, como na América no geral, uma chance de uma nova vida, uma chance de poder reconstruir a vida, pois nos seus países de origem isso não estava sendo possível, né? Devido a guerras ou a
problemas socioeconômicos que existiam lá. Depois a gente vai ver novas ondas migratórias para o Brasil. Então a gente vai ter japoneses vindo também para o Brasil. Quando a gente fala japonês, a gente fala asiáticos no geral. Por exemplo, quando eu falo de Ásia, eu estou falando também de Oriente Médio. Então, japoneses, sírios, libaneses, chineses, coreanos, né, em proporções diferentes, vieram para o Brasil em todo o século XX. Então, durante todo o século XX, a onda migratória para o Brasil não foi só uma onda migratória europeia, foi uma onda migratória de vários outros países. Hoje a gente também tem no Brasil uma migração que vem de vizinhos da América do Sul, tá? Que a gente, por exemplo, a Bolívia tem sérios problemas socioeconômicos. A Venezuela hoje passa por sérios problemas socioeconômicos e acabam migrando para o Brasil na mesma ideia desses imigrantes lá do início, de buscar uma melhor condição de vida, de buscar uma chance, né, de até de viver, porque às vezes nos seus países eles estão se vendo numa situação em que a vida deles não vai ser preservada. Além de influenciarem nas questões que a gente estava falando agora de ritmos, de comida, a gente até vai perceber também uma influência arquitetônica. Então, por exemplo, algumas cidades que tiveram mais influência de uma determinada cultura, de um determinado povo, acaba nos seus prédios, nas suas casas, refletindo isso, porque as pessoas vão construir da forma como elas viam ou construíam nos seus países de origem. Dando continuidade, nós podemos destacar aqui no Brasil também os povos e comunidades tradicionais. Né? Como a gente tem uma miscigenação e também uma diversidade muito grande, isso faz com que algumas comunidades elas precisem de um território próprio e determinado para que elas possam manter nesse território as suas atividades socioeconômicas, onde eles possam manter a cultura própria deles, onde eles possam se manter até, né, através do trabalho tradicional exercido por eles. Geralmente esse trabalho ele está ligado ao extrativismo. Ele pode ser o extrativismo vegetal, animal ou mineral. Então, quando eu falo do extrativismo vegetal, eu estou falando, por exemplo, de comunidades que utilizam da extração vamos lá, na região amazônica, por exemplo, na extração de cupuaçu, açaí, na extração de látex das seringueiras. Eu estou falando da extração animal das pessoas que pescam, que tem como, né, principal atividade econômica a pesca tradicional. Então, se a região dessa pessoa não for preservada, ele vai perder a fonte do recurso que mantém aquele grupo. Então, se eu, por exemplo, pego um rio onde ele é usado por toda uma comunidade para a pesca tradicional, venda e consumo daquele peixe, e eu resolvo desviar aquele rio, eu estou tirando de toda uma comunidade, de todo um grupo, a fonte de sustento e de vida deles. Então, a ideia da preservação, né, de áreas para poder manter esses povos, fazer com que eles possam viver de forma tradicional, tá? E de lá eles manterem uma cultura e também os seus recursos financeiros para continuar vivendo. Além deles viverem desses recursos naturais, isso também proporciona uma chance de nós mantermos esses recursos naturais mais intactos. Porque essa comunidade, muitas vezes, ela pratica esse tipo de atividade e vive ali há dezenas, centenas de anos vivendo daquela forma, sem lesar, sem danificar aquele meio ambiente. Então, ao preservarmos essas áreas para essas pessoas viverem, automaticamente estamos também preservando aquela área, né? Fazendo com que nós possamos manter algumas áreas naturais ainda no país.
Então, nós temos que pensar que, ao preservarmos esse espaço para essas comunidades tradicionais, nós também estamos preservando os recursos naturais que estão presentes ali. Eles vão servir para a sobrevivência dessas comunidades, mas também vão servir para pesquisa e desenvolvimento, se necessário. Mas existem ainda, gente, muitos conflitos relacionados a essa determinação, essa territorialidade. Por exemplo, a gente tem algumas comunidades tradicionais que elas estão próximas a áreas rurais ou a cidades, e isso acaba afetando o ambiente dessa área e também a forma de vida dessas pessoas, fazendo com que o objetivo que seja delas manterem a sua tradição e cultura não estejam funcionando. Alguns territórios desses também não foram oficialmente destinados a essas comunidades tradicionais. Então, existe disputa de terras, principalmente quando a gente leva em consideração povos indígenas e os quilombolas, que são os remanescentes dos quilombos. Existe muita disputa territorial desses povos com fazendeiros locais, donos de terras locais, ou até muitas vezes até com o próprio governo, né, de algumas cidades, de alguns estados, por não ter uma legalização dessa divisão territorial. Aqui vocês vão poder conferir alguns conflitos que acontecem na atualidade, tá? Aqui, ó, atualmente, os territórios de muitas comunidades tradicionais são motivo de desculpa, crianças, tanto nas áreas rurais quanto nas cidades, sendo afetados por atividades econômicas que impactam o meio ambiente, que é aquela coisa que eu falei com vocês agora da proximidade que cada vez mais essas comunidades tradicionais estão tendo de grandes centros urbanos. Não há um reconhecimento ainda de todas essas comunidades tradicionais brasileiras, tá? Por lei, muitas delas ainda não são reconhecidas como comunidades tradicionais e, portanto, não têm direito ao que a legislação determina para ela. Então, você pode pegar, às vezes, um grupo que vive da mesma forma há 200, 300 anos, mas se ele não foi legalmente declarado uma comunidade tradicional, ele não tem direitos não tem um direito legal de ter a posse daquela terra, por exemplo, de garantir a posse daquela terra para continuar vivendo da mesma forma que ele vivia até então. Então, a gente vai ver que esse ano de 2020 seria um ano onde muito disso seria discutido, né? E para poder a gente criar uma legislação mais efetiva sobre o assunto. Mas, aparentemente, vai ficar para 2021. Um abraço, crianças. Façam a leitura que está determinada na atividade de vocês e as atividades também. Tudo para a próxima terça-feira. Um abraço a todos. Tchau, tchau.